Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado aqui falando do índice do dólar para amanhã, pregando o dia 18, sexta-feira. Antes eu queria só deixar aqui os recadinhos nossos do nosso disclaimer, né? Para que esses estudos são de fins educacionais e toda aquela conversa que todo mundo conhece. Enquanto isso, né, aproveitem e vão se inscrever no canal, deixando aquele like no vídeo, para que a gente possa tá crescendo cada vez mais o canal e dando cada vez mais conteúdos legais para vocês. Beleza? Então bora para o vídeo, que é o que interessa, né? Falar um pouco do que foi o mercado hoje. Hoje o mercado continuou operando naquele pullback, né, pessoal? A gente vê aqui, ó, claramente o preço ele está numa tendência de baixa, né? Ele rompeu o fundo e aí essa volta toda ele está voltando para fazer um pullback. Então o que a gente tem? A gente tem essa linha verde marcada, né? E essa outra aqui em cima, que é essa mais grossa aqui, nada mais é do que o topo da consolidação, tá? Que é uma consolidação que vem aí um longo período já, desde o mês de fevereiro, que o preço não rompe esse topo. Então, e aqui o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o preço ele operando no pullback. Então, vocês reparem aqui no desenho do índice, que o índice ele vem fazendo o quê? Ó? Ele vem fazendo topos e fundos, né? E ele vem testando as regiões anteriores para chegar agora próximo dessa zona aqui, ó, que é muito importante, que é a LTB, né? Que na verdade, quando você tira aqui o zoom, a gente vai reparar que a gente tem aqui um canal, né? Tá mal traçado, mas a gente tem um canal aqui. Então, e aqui a gente está chegando num ponto decisivo do preço. Por que num ponto decisivo? Porque ele está fazendo topos e fundos mais altos e está chegando perto desse teste aqui, ó, que já foi testado 2 vezes. O que a gente tem que esperar é se ele vai ter força para chegar lá. Para ele chegar lá, o que precisa fazer? Pelo menos romper, deixar mais um fundo para ir buscar. Se ele abrir aqui chegando perto dessa LTB, a gente vai esperar o quê? Um topo mais baixo para buscar por operações de venda, e aí a gente vai entender que o pullback terminou. Isso é muito importante, tá, pessoal? Aqui vocês podem ver, observar, nesse movimento menor aqui, ó, quando a gente percebe que o pullback terminou. Olha aqui, ó. Vem aqui, veio, subiu, fez outro topo, voltou, não conseguiu fazer fundo e aí caiu, né? E aí, ó, quando ele chega perto da LTB, ele testa a LTB, dá um falso rompimento, porque ele veio testar essa região aqui de liquidez, e aí depois, quando a gente entende que acabou o pullback, quando ele rompe o topo anterior, e aí ele volta o movimento de subida dele. Esse é o desenho clássico. Reparem, a falha de topo e depois a falha de fundo. Então, é somente dessa forma que a gente opera o mercado da forma correta. Então, o que a gente tem para amanhã aqui no índice? A gente tem esse fundo e a gente tem esse topo que foi rompido hoje. E o que a gente pode esperar para amanhã? Amanhã a gente espera ver onde o preço vai abrir. Se ele abrir aqui para baixo, pode acontecer o que houve hoje, ó. Ele abriu para baixo, testou a região do topo rompido e voltou a subir. Então, o que a gente espera para amanhã? Se ele abrir aqui embaixo, espera até ele chegar próximo dessa região aqui, para ver se ele vai dar uma oportunidade de compra. Se ele der oportunidade de compra, como é que a gente vai operar? A gente entra na compra
segue no trade, sabendo que aqui ele determina se ele vai seguir até a LTB ou se ele vai falhar e voltar a descer, e aí a gente tem como encerrado o pullback. Esse é o desenho que a gente tem, tá? Emerson, e para a gente pensar em venda para amanhã? Como eu te falei, das duas uma, ou ele rompe essa linha aqui, que a gente vai colocar ela na corzinha fúcsia, né? Se ou ele confirma isso aqui sendo um topo e deixa um topo mais baixo. Como que ele deixa um topo mais baixo? Fazendo isso aqui. Esse é o desenho que a gente esperaria. Aqui a gente não pode deixar de analisar que ele está numa zona muito importante, tá, pessoal? Essa região aqui, ó. Essa região é uma região de liquidez muito importante. Reparem aqui, ó, que o preço segura nessa região. Opa! Tá? Então, assim, é uma zona que tem uma demanda de compra e venda. E aqui, ó, é bem brigado o preço. São as zonas de preço. Então, tem que estar muito esperto. Tá? Então, assim, sempre buscando por compras enquanto ele não romper esse fundo. Aí, a não ser que ele faça aquele movimento de deixar um fundo mais baixo. Um topo mais baixo, aliás. Certo? Esse é o desenho que a gente tem para amanhã. A gente vai seguir com essas marcações, que são os últimos fundos, né? Aqui eu não marquei fundo, aqui que está marcado aqui é o topo anterior, porque ele pode vir até essa região aqui para testar. Tá? Que olha aqui, ó. Essa região aqui é uma região de demanda compradora, então fiquem muito atentos a essa região aqui, ó, tá? Muito atentos a ela, porque o preço pode vir até aqui e aí ele dá aquela esticada para cima para ir buscar a LTB pelo menos, certo? Então esse é o desenho que a gente tem para o índice para amanhã. O dólar, pessoal, o que a gente tem no dólar? O dólar ele voltou a entrar na queda, né? Então a gente tem aqui essa região que foi rompida, tem esse outro topo. E tem aqui a mesma coisa que a gente tem no índice, a gente tem ao contrário. A gente tem o dólar trabalhando abaixo de um fundo rompido, né? E aqui a gente tem uma região de extrema importância, que eu vou até deixar marcado aqui assim, ó, que é onde a gente teve a lei de oferta, porque teve o drop, base, drop. Ou seja, e aqui ele pode acontecer o seguinte para amanhã no dólar. Ele pode abrir aqui subindo, para ir chegar nessa região, buscar liquidez para depois seguir descendo. Lembre-se que o índice está numa tendência de baixa e a gente tem que observar esse fator. Tá? Hoje, inclusive, o índice deu uma operação muito top para nós. Deu várias, né, operações de venda, mas eu fiz essa primeira aqui, quando ele abriu aqui embaixo e voltou para testar esse fundo rompido aqui, ó. E aí eu entrei vendido e peguei o trade até aqui para bater a meta na mesa proprietária. Aí depois disso teve um outro trade top, que foi esse aqui, ó. Com essa LTA marcada aqui, ó, na perda dela aqui. Perda dela, stop aqui em cima, alvo aqui embaixo no fundo, mas aí o preço nem conseguiu voltar e foi embora direto. O dólar hoje foi bem bom de operar e aí a gente teve bem mais tranquilidade. O índice também, né, pessoal? Quando a gente olha o índice aqui, o índice também ele foi bem claro hoje. Por quê? Porque a gente tinha essa região de topo, tá? Lembrando o que, pessoal? Só para vocês entenderem. No estudo de ontem acabei não fazendo estudo, desculpa, porque eu tive um compromisso e acabei saindo, mas esse aqui era o topo. Por quê? Porque o índice acabou aqui sem saber se isso aqui era topo ou não. E aí quando ele abriu aqui e rompeu, a gente teve certeza do rompimento de topo. E aí teve gente na sala que pegou esse trade aqui até aqui embaixo, deu um trade aqui de 400 pontos,
Um baita de um trade. E depois o grande trade, que foi essa entrada aqui no rompimento da linha, que aí foi só entrar e acompanhar o preço depois que ele rompeu o topo. Foi um trade bem legal, que aí ele foi inclusive nesse alvo aqui, ó. Tá? Que o alvo era esse topo aqui de trás. Certo? Então, assim, esses são os estudos para amanhã. Índice, vão ficar esperto aí ver se ele termina, se ele vem testar esse fundo, esse topo que foi rompido, e o dólar a mesma coisa. Ver se ele vai vir buscar nessa região aqui, ó. Vou até colocar um aqui, ó, para deixar claro para vocês entenderem que aqui é o lugar do money, tá? Então que é aqui que é aqui que tá o negócio, tá? Então vou deixar aqui, ó. É lá que, se o preço chegar, ele pode dar uma excelente oportunidade de venda, e se ele abrir aqui para baixo, aí é só esperar ele fazer outro topo e seguir vendendo. Compras, pessoal, em dólar, ele teria que romper essa região aqui para cima e voltar a testar nela para então subir, que aí ele caracterizaria o OCOI, certo? Esse é o movimento do dólar e do índice para amanhã. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like no canal. Tenham todos uma ótima noite. Um grande abraço e até amanhã.